Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Acessos Podcast e temos aqui semanalmente esse encontro gostoso com você, trazendo sempre pessoas para falar sobre diversidade, acessibilidade e inclusão. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com a doutora Cristina Lopes Afonso, uma mulher militante dos direitos das pessoas com deficiência, do direito das mulheres, enfim, diversidade e inclusão. Este é o tema da vida da Cristina Lopes Afonso, a filha de Dona Madalena, do seu Gabriel, nascida lá em Cianorte, ainda nos anos 60, no estado do Paraná, mas uma mulher que adotou o estado de Goiás como sua terra para a militância política, para a defesa da vida das pessoas. E olha, aproveita e já se inscreve aí no nosso canal e também já vai deixando aí o seu like para que o YouTube possa recomendar este conteúdo como conteúdo de importância. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda e fique à vontade aqui no Acessos Podcast. Antônio José, meu amigo, esse defensor das pessoas, do direito à vida em plenitude, um expert no que diz respeito à acessibilidade, a acessos das pessoas, especialmente pessoas com deficiência. Adorei o nome do podcast e é isso que a gente tem que fazer, né, Antônio? Ser essa ponte de acesso para as pessoas, especialmente para as pessoas que mais precisam. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Mas, Cristina, nos conte como era a vidinha lá em Cianorte, né? Uma cidade bacana do interior do Paraná. Como é que foi lá a sua infância? Eu sei que você tem vários irmãos, uma família grande, descendente de português, seu pai era português. Conta para nós um pouquinho dessa infância, as pessoas não conhecem e gostam de saber desses detalhes. Antônio, delícia de infância, né? Que acho que pouca gente hoje tem o privilégio de viver. Brincava na rua? Na rua, 10ª filha de uma família de 14. Brincava na rua. Quando eu fui ficando... Meu pai penteava meu cabelo para ir para a escola. Olha! Eu tinha um cabelo muito comprido. E aquilo era um sofrimento para mim. E uma vez eu cortei o rabo que ele fez, o rabo de galo. E imagino que ficou igual um coqueiro, né? Um fio para cada lado. E aí, ele nunca mais deixou meu cabelo crescer. E meus coleguinhas, as pessoas achavam que eu era menino. Aí um dia eu falei para minha mãe, todo mundo acha que eu sou menino. Ela, minha filha, que coisa boa. Aí ninguém vai mexer com você. Você pode andar do jeito que você quiser na rua. Olha que coisa interessante. E minha mãe sempre dava um jeito de fazer com que a gente achasse vantagem, tudo aquilo que, pelo que a gente chorava, né? Mas minha mãe foi uma mulher excepcional. Nós somos de 3 mães, né? Meu pai casou-se 3 vezes e ficou viúvo 3 vezes. Inclusive, enterrou a minha mãe no dia do aniversário dele, 24 de maio, e de uma maneira inexplicável, porque minha mãe era muito mais jovem que ele. E minha mãe foi essa pessoa de luz que criou minhas irmãs do meio, as 3 do meio, filhas do meu pai. Os 2 mais velhos, a minha irmã mais velha, a Julieta, é 1 mês mais nova que minha mãe. Mas sempre foram muito amigas. E é engraçado, Antônio, com esse tanto de gente em casa... sempre tem a pergunta, né? Quem é o preferido? Aí quando fala do meu pai, aponta 2, 3, sabe? Quando fala da minha mãe, ninguém vacila. Todo mundo fala, sou eu. Inclusive os que não nasceram da barriga dela. Então é uma coisa, você vê uma sabedoria tão grande no criar. E ela nos deixou sempre com muita liberdade, mas ao mesmo tempo com muita disciplina. Lá em casa, meio-dia tinha que sentar na mesa. 3 horas da tarde tinha que tomar café e 19 horas, 7 da noite, tinha que sentar para jantar. Meu pai dizia que o horário das refeições era o horário da política. Tá. E que a comida rendia. Então era a hora que ele
ouvia a gente conversar, que ele sabia do que estava acontecendo com a gente, que ele via amigos circulando. E lá em casa sempre era o clube, né? Já éramos muito, ainda vinha os amigos de cada uma e cada um. E a gente brincava muito, brincava de escolinha, de futebol. O Nino, meu irmão, até hoje é bola embaixo do braço e panela de pipoca na outra mão. Segue sendo o mesmo. E a gente viveu essa infância gostosa, com muito prazer, ainda asfaltando a cidade. Cianorte é a Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, quem fundou a cidade, era uma companhia inglesa. E a gente viu piche passando, corria atrás de trator, faltava luz toda noite, aí ia todo mundo para a calçada prosear, porque dentro de casa era uma escuridão. E essa foi uma infância assim, plena, onde a gente viveu tudo. Ia para o rio, ia para a cachoeira a pé, andava de bicicleta, soltava papagaio. Era uma farra, né? E isso nos deu também um vigor físico, né? uma energia corporal que hoje eu não vejo muito nas crianças, né? A gente vê as crianças tão acomodadas, tão sentadas, a gente não sentava, você só sentava para comer. Então é uma coisa que me traz muita nostalgia, né? Lembrar o quanto a gente foi feliz e também, que é uma herança das grandes famílias, né? Com 5 anos eu já sabia ler e escrever perfeitamente. Olha. Porque minha irmã mais velha, meu irmão mais velho ensinavam. E entrei na escola com 5 anos. A professora falou, não, essa menina é muito nova. Aí minha irmã, não, mas ela sabe ler e escrever. Ela me deu uma Bíblia, Antônio, para eu ler, a professora. Uma Bíblia. E eu li, assim, uma linguagem difícil, uma letra minúscula, né? Ainda daquele papel fininho, aquelas Bíblias mais antigas. Eu li perfeitamente. Ela, nossa, pode entrar na escola. Ou seja, com a idade que a maioria estava entrando, eu estava terminando o primário, né? Sim. O que me levou para a universidade aos 15 anos. O que é muito precoce. A gente não tem esse preparo aos 15 anos para saber o que eu quero ser quando crescer, né? Sim. Mas eram quantos irmãos? Nós somos 14. Meu pai 14. dizia que ele registrou 21. Porque tanto da primeira quanto da segunda esposa ele perdeu alguns filhos. Ele dizia que ele registrou 21 e ele tinha uns gêmeos no intervalo aí dos casamentos dele. Ele teve um caso com uma cozinheira do restaurante dele. E teve um casal de gêmeos. E quando ele foi atrás dela, ela não entregou os meninos. Quando a gente ia ficando mocinha lá para 13, 14 anos, ele falava assim, andai lá, que tendes uns irmãos gêmeos pretinhos. E o medo dele, o pânico, Antônio, era a gente se apaixonar pelo irmão. Bem Janete Claire, né? Então ele já logo avisava, ó, se for gêmeos e preto, pode ser seu irmão. Meu pai era uma comédia. Era português, né? Português, falava com o sotaque bem carregado. Uma pessoa que nunca voltou a Portugal. Eu fui a primeira a ir lá na aldeia dele, em Edrosa, muito perto de Bragança. Fui conhecer a casa, a única irmã dele que ainda era viva. E ele nunca... Meu pai criou raízes aqui e seguiu. E ele dizia, não, minha filha, Portugal é muito atrasado. E, de fato, eu ainda conheci Portugal antes da Comunidade Europeia, né? Sim. E uma coisa que me chocou, era uma propaganda de televisão que dizia que está comprovado cientificamente que uma escova de dente por membro da família previne cáries. Nossa. Eu olhei aquele... Hã? Então antes era uma escova para mais de um? Era comum. Nossa, aí o dia que eu vi essa propaganda, eu entendi. Falei, gente, meu pai... E veio assim, sabe, a fala do meu pai. Mas claro, quando eu cheguei em casa com fotos da minha tia, do meu tio, da casa onde ele nasceu, ele ficou muito feliz, muito. Emocionado. Emocionadíssimo. E eu perguntei, meu pai era muito rígido, mas ao mesmo tempo muito sábio. Na hora que a coisa era séria, que desandava, ele tentava prevenir, né? Então ele ia fazendo a pressão para que as coisas não acontecessem. Mas quando acontecia, ele tinha maior tranquilidade
e vamos ver qual é o problema, vamos resolver. Né? Quando, da minha queimadura, meu irmão ligou para ele e falou, pai, a única chance é Goiânia. A gente estava em Curitiba, né? Mas é tudo particular. Ele falou, leva. Meu irmão, mas acho que vai ter que vender alguma coisa. Ele não tem problema, o que eu tiver eu vendo. Então ele era tranquilo com isso, sabe, Antônio? Nós vamos falar mais um pouquinho à frente do acidente, enfim, do crime, né? O incidente. Do crime, né, que você sofreu. Mas eu ainda queria perguntar um pouquinho do seu pai. Ele trabalhava comerciante? Como é que era a atividade do seu pai, profissional? Meu pai teve várias atividades. Quando ele chegou ao Brasil, ele foi motorista de bonde, motorneiro, né? Nós temos a carteirinha dele de motorneiro motorista no Rio de bonde. Motorista de bonde no Rio de Janeiro, morou em Santa Teresa. Sim. Do Rio, ele foi para São Paulo e de São Paulo ele foi para o Paraná. Desbravar, né? Ele chegou em Mandaguaçu e aí houve essa proposta de abertura da cidade de Cianorte e ele foi pioneiro em Cianorte. O Gilberto, que é acima de mim, dele para mim, para os outros, já nascemos todos em Cianorte. Sei. Mas o Diniz, a Beth e o Nino nasceram em Mandaguaçu ainda, que foi onde meu pai conheceu minha mãe. E aí ele já tinha tido uma sapataria em Mandaguaçu e teve esse restaurante que foi onde ele conheceu minha mãe. E em Cianorte ele trabalhou com terra, né? Ele foi agricultor e teve uma olaria, fazia tijolos, um tijolo lindo. E a gente brincava, né? Era tijolo manual, né? Você fazia na caixinha. Sim, na caixinha, na forma de madeira. Na forma de madeira, Isso. exato. E tinha aqueles carrinhos de madeira com uma roda na frente e duas atrás, que era de carregar o tijolo. E a gente passava o dia nesse galpão, brincando nesses carrinhos. Era uma farra. E meu pai teve ele plantava café antes de mexer com tijolo e arroz. E teve uma geada no Paraná, Antônio, que destruiu tudo. Não sobrou nada. E foi um desespero, imagina, né? Com esse tanto de filho, você perder toda a produção. Sim. E dali para frente, ele nunca mais plantou café e ele começou a diversificar. Aí plantou arroz, né? Lá em casa tinha tulha de arroz, que era outro pânico meu, porque onde tem arroz tem rato, né? Sim. E o Gilmar e o Nino, o Gilmar é abaixo de mim e o Nino 2 acima. Eles pegavam esses ratos e saíam correndo atrás da gente. Nossa, Antônio, pensa. Eu era o cão, eu gritava, Um dia minha mãe falou assim pra mim, minha filha, eu não te desejo nada de ruim, minha filha. Só que você tem uma filha igualzinho você. Falei, eu mato ela, mãe. Todo ano, Antônio, eu ganhava na escola o prêmio da mais bagunceira. Eita. Mas também sempre passei direto. Eu nunca fiquei nem de recuperação. Era aquela bagunceira que estudava. Estudava. Na faculdade, na educação física, fui do movimento estudantil e formei 6 meses antes. Adiantei o curso. Então, eu sempre tive muita responsabilidade, muita disciplina, mas era da farra, né? Aprontava mesmo, daquelas de brincar e brigar na rua e arrumar confusão, né? Então, nós estamos conversando sobre essas coisas tão importantes da infância, da juventude, mas aí, lá em Cianorte, quando você completa aí 18, 19 anos, é que você tem um namorado e ele tenta te assassinar. Vamos entrar um pouco nessa história? Eu sei que é uma história complicada, difícil, talvez dolorosa, mas não tem jeito, Cristina, faz parte da sua vida, não é? E talvez tenha sido isso que tenha te inspirado tanto a lutar, né, pela defesa da vida, pela defesa dos direitos das mulheres, das pessoas com deficiência. Essa bandeira te escolheu, não é? As pessoas escolhem bandeiras, mas tem bandeiras que escolhem a pessoa. Essa bandeira te escolheu, o destino te deu essa bandeira. Você poderia nos contar um pouco como é que foi essa tragédia na sua vida, como é que foi esse fato? É um fato que não tem como apagar e nem como camuflar, né, Antônio? Sim. Porque todos os dias eu me olho no espelho, ele tá ali estampado, né? Eu tenho 85% do corpo em cicatrizes e
o resultado desse crime. Eu fui estudar em Curitiba aos 15 anos, fazer cursinho para fazer vestibular. Na fila da inscrição do vestibular que eu decidi o que eu ia fazer, eu não tinha a menor noção do que eu ia fazer. Na época era dificílimo, poucas pessoas chegavam à universidade, ainda mais a Universidade Federal. E eu fiz média para passar em medicina em qualquer curso da universidade e fiz educação física, que também é uma marca lá de casa, porque todo mundo praticou esporte. Certo. Né? Você foi morar em Curitiba em casa de parente, em casa de estudante, república? Como é que foi essa estrutura? A Elizabeth, minha irmã, já estava morando em Curitiba, morava na CELC, que é a casa da estudante universitária, já ligada à Federal, que eu também morei quando eu entrei na Federal. E 2 dos meus irmãos, o Gil e o Nino, moravam num apartamento, dividindo com outros colegas de Cianorte. E eu fui morar com eles, fiz um ano de cursinho. E meu pai, ele era tão, assim, avançado, né? Meu pai e minha mãe, eles diziam que a nossa herança era nosso diploma. Certo. E que se eles tivessem que escolher entre estudar a filha mulher ou o homem primeiro, ia estudar primeiro a mulher, porque a filha deles ia ficar independente financeiramente. Olha, muito avançado. E meu pai... ele abriu a minha conta corrente, ô Antônio. Mulher pôde ter conta corrente a partir dos anos 80. Eu fui uma mulher aos 15 anos que tive conta corrente, 1981. Banco Noroeste do Brasil abriu minha conta, me entregou o talão de cheques e me disse o seguinte: minha filha, você vai receber o mesmo que seus irmãos. Se te sobrar bom, se te faltar, problema seu. E o natural era tutelar a um dos meus irmãos, homens, ou a minha irmã mais velha, né? Sim. Não, ele não fez isso. Você cuida da sua vida, cada um cuida da sua. Era uma pessoa à frente do seu tempo. Mas muito. Ele foi expulso da colônia portuguesa porque ele deixou minha irmã estudar medicina em Curitiba sozinha. Porque a Beth foi a primeira, né? Abriu o nosso caminho para Curitiba. E ele ficou, nossa, mas ele xingava, são os ignorantes, expulsaram ele da colônia, depois que fizeram as pazes. Mas enfim, eu fui estudar em Curitiba, fazia cursinho, foi muito dramático para mim, porque Cianorte é uma cidade que tem um clima muito parecido com o de Goiânia, é uma cidade quente, e Curitiba era um horror, frio o tempo todo. Eu me lembro, eu era atleta de handball, tinha bolsa no cursinho porque era atleta. Fui um dia pro treino, como eu sempre ia em Cianorte. Fui de short, Antônio. Eu achei que eu ia ser violentada na rua. Foi um espanto, todo mundo mexia comigo. Eu achei que iam me atacar. E para mim tudo aquilo era um outro planeta. Parecia que eu estava exilada. Eu escrevia carta pro meu pai e pra minha mãe. Vocês me exilaram, eu tô no exílio. Porque era a época da ditadura, né? Que drama. O que vocês fizeram comigo? Porque eu queria estudar em São Paulo e minha mãe achou que não era conveniente. No Rio, meu pai não deixou, que eu era muito nova, enfim. Entrei na faculdade, fiz educação física, me liguei imediatamente ao movimento estudantil. A gente tinha uma luta ali muito forte pela redemocratização do sistema político. Tive vários namorados e até que conheci essa pessoa mais velha do que eu, já médico formado, com carreira. Você já estava aí com uns 18, 19? 19 anos. Fazendo faculdade ou já tinha terminado? Estava terminando. Terminando. A faculdade, a primeira que você fez foi educação física? Foi educação física. Certo. E nós tivemos ali, havia um movimento muito forte, assim, um movimento de questionamento. E no congresso em Florianópolis, no último que eu fui, e aí o outro já foi aqui em Goiânia, eu já estava no hospital, mas em Florianópolis apareceu um grupo, que eu não sei de onde surgiu aquilo, de pessoas, e começaram: quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Qual é o sentido da sua vida? E aquilo mexeu muito com as pessoas, com as lideranças da educação física. Tanto que aqui em Goiânia, já no hospital, eu recebi a notícia que 3 colegas dessa executiva nacional tinham suicidado. Eu, ao contrário disso, quando eu saí de Florianópolis, eu pensei, ou eu formo agora, ou eu não formo nunca mais. E adiantei, fiz 11 matérias e formei em julho de 85, eu finalizei o curso. A Consuelo, que era minha amiga daqui da executiva, foi fazer assistência social. A Viviane Brum foi fazer letras, né? O Pôr do Sol foi morar na Bahia. Então, assim, mexeu com todo mundo que era do movimento. E eu me formei, já namorando.
esse que foi meu agressor, um homem que dizia me amar, tentou me matar. E quando eu formei, eu fiz uma prova na universidade para estudar fora do Brasil. E fui aprovada, então eu ia para a Alemanha. Isso foi julho de 85. E eu fui para a casa do meu pai, minha mãe já tinha falecido, fui passar o Natal e meu pai estava muito feliz, né, com a conquista. E eu iria no carnaval para me despedir, porque o curso era 2 anos fora do Brasil. Certo. E quando eu voltei, nós já tínhamos terminado o relacionamento e ele, sóbrio, você tem que estudar, você é muito jovem, muito inteligente. Aí ele bebia, tudo mudava. Você não pode fazer isso comigo, você não pode me abandonar. Meu agressor, ele nunca usou da violência física, nem sexual, como é a maioria das histórias de violência, né? Que começa gritando, puxando o cabelo, te dando um empurrão. A violência que ele praticava, que hoje é muito conhecida, é a violência psicológica. Então, ele era também da educação física? Não, medicina. Medicina, oftalmologista. Já era formado? Já era formado, já trabalhava. E o nosso relacionamento era de fim de semana. Sim. Porque eu tinha uma vida muito atribulada com a universidade, com a casa de estudante, e ele trabalhava muito. Então a gente só se via, ele viajava muito também, atendia consultório no interior. E talvez por isso tenha durado, né, aí 1 ano e meio de relacionamento, porque a gente tinha pouco contato. E quando eu volto de Cianorte do Natal, ele tinha sido internado, ele era alcoolista, tinha sido internado e os médicos estavam muito preocupados com a situação clínica da cirrose dele. E ele arquitetou, né? Ele tem um perfil de psicopata, né? E o psicopata, ele é muito inteligente e muito estrategista. Ele levou para minha casa 1 litro de álcool, coisa que nunca foi hábito na minha casa. Na minha casa tinha fogão a lenha, forno. A minha mãe nunca usou álcool para acender fogo, não era usado como medicação nem como produto de limpeza. E ele levou dizendo que tinha que fazer asepsia de copo, de prato, que ele tinha feito um curso de gastronomia no Sistema S. Senac, SESI, não sei. E esse negócio ficou lá. Na sua casa? Não, no meu apartamento. No porque seu aí, apartamento. como eu já tinha formado, você tinha que sair da casa, né, de estudante, que era uma maravilha a casa. A gente foi, então, morar no apartamento. Meu irmão Gilmar, que foi quem me socorreu. E Alice Helena, que era uma colega também da educação física, formamos juntas. Vocês moravam lá, esse grupo de jovens. Seu irmão, você, Alice. E ela. Certo. E no dia, a irmã dela, que é do interior, a Alice era de Irati. Estava lá em casa. E ele tinha, assim, virado à noite, bebendo. E de manhã, ele comprou uma medicação dizendo que era o que ele ia usar para suicidar. E me entregou. E nós almoçamos, ele não quis almoçar. As meninas arrumaram a cozinha, saíram. E ele me pediu essa caixa de medicação. E eu, mas o que é isso? Veja bem, pensa no seu pai, na sua mãe. Morte não é a solução para a vida. Na tentativa de que aquilo não acontecesse. Não houve argumento, Antônio. Aí eu fui, peguei a caixa e entreguei a ele. Quando eu entreguei a caixa, a conversa mudou completamente. Ele começou a dizer que eu não confiava em mim, que eu não confiava na minha beleza, porque que eu estava de brinco, né, um par de brinco que até hoje um dos meus irmãos guarda, o Gilberto, que era um absurdo. E aí eu achei aquela conversa muito estranha. E ele também já tinha me relatado que ele tinha tentado agredir 3 ex-namoradas, que as 3 eu fui atrás delas, porque isso também é um crescente, né? O fato delas não terem denunciado, ele evoluiu, e o que aconteceu comigo também é responsabilidade delas, porque esse crime não é contra a Cristina, é contra a mulher. Sim. Né? E ele foi julgado e condenado de maneira exemplar, mas ele foi julgado como réu primário, coisa que ele não era. Mas, enfim... Na hora que eu entreguei essa caixa, mudou o assunto e foi quando ele abriu esse armário, tirou o álcool e jogou. A gente estava distante, a uns 2 metros de distância. Você estava na sala ou no quarto? Na cozinha. Na cozinha. Eu em pé, perto da geladeira, e ele sentado perto do fogão. E aí ele jogou e perguntou, e se eu te botar fogo? E eu, veja bem, pensa no meu pai, pensa nos meus irmãos, que é uma característica
a característica também do homem agressor é a covardia, né? Ele tinha pavor dos meus irmãos. Meus irmãos, o menor tem 1,90 m, né? E aí eu comecei a andar para trás e ele começou a riscar palito de fósforo. Né? Uma coisa muito cruel, muito requinte de maldade, né? De crueldade. E eu andando para trás. Na hora que eu peguei na porta, a porta estava trancada. Aí eu comecei a gritar. Sem a chave. Eu não sei, mas é assim, eu peguei na maçaneta, porque a hora que eu fui pegar a caixa, ele trancou a porta. E eu não vi. E aí eu comecei a gritar, meu irmão Gilmar já tinha saído do apartamento, já tinha trancado a porta, ele tinha descido o primeiro lance de escada. Então ele teve que voltar, abrir a porta, arrombar a segunda porta para me socorrer. E me abraçou com uma coberta grande, né? E acabou com as chamas, o que também é uma missão na minha vida, é ensinar a prevenção, e essa é a prevenção secundária, como socorrer. E na hora, Antônio, eu gritava muito. Que é um grave problema também, porque aí você inala aquela fumaça tóxica e quente. Então a queimadura em via respiratória era muito grave. E teve um momento que eu desisti, eu encostei na parede, pensei, bom, acabou, né? E com o rosto coberto, né? Eu tampei o rosto com as mãos. E eu me lembro que eu comecei, assim, passou minha vida, sabe? Desde a infância, e eu comecei a chamar pela minha mãe. Aí eu pensei, gente, minha mãe morreu, tem que chamar meu pai. E comecei a gritar pelo meu pai. E ele lá assistindo. Ele foi encher um balde d'água na área de serviço. Eu ouvi a água. Falei, morri, né? Porque até que enche esse balde, até que apaga esse fogo. E nisso meu irmão entrou, já me pegou na parede encostada, né? E eu acordei já no chuveiro, ele me resfriando, tirou a camiseta, tirou o tênis que eu tava. E dali a gente foi pro hospital, assim, um vizinho tava abrindo o portão, o carro dele tava ligado, ele tava abrindo o portão para sair, né? Não era a época de portão eletrônico. Do jeito que a gente desceu, nós entramos dentro do carro do moço. E me leva pro hospital, me leva pro hospital. Até hoje eu rezo por essa pessoa, porque ele deve ter ficado com aquela imagem, né? Nós entramos dentro do carro dele. E aí me levou pro hospital mais perto, que é o Hospital das Clínicas, que não atendia queimados. E eu me dá um remédio. E aí chegamos no evangélico. E as enfermeiras, eu tava com a calça jeans, né, muito molhada, e eu falei, corta essa calça. Eu queria que elas abrissem a perna e tirassem, sabe? A moça, não, essa calça tá muito boa. A hora que ela virou, assim, já foi, minha coxa já foi junto, né? Falei, meu Deus do céu, eu não tinha a menor noção do que era queimadura, né? E aí elas não funcionaram a veia. Nem o seu irmão tinha noção de como socorrer uma pessoa. Tinha. Também, ele tinha noção? Tinha, porque a gente aprendeu na escola. Ele me abafou, acabou com a chama e me resfriou, que é o que você tem que fazer. Certo. Afasta do agente causal e resfria. Se for uma área pequena na torneira, se for uma área grande no chuveiro. Certo. Ele fez exatamente o que tem que ser feito. Certo. O que a maioria das pessoas fazem? Elas embrulham a pessoa. Aquela alta temperatura continua te queimando. Você tem que resfriar. E aí, quando acabou o curativo que me colocaram no quarto, meu irmão desceu para telefonar, que era tempo de orelhão, né? No que meu irmão desce, o agressor sobe. E aí entrou no quarto. E falando para as enfermeiras, vocês são burra, vocês são idiota, vocês não sabem fazer nada, eu mesmo vou puncionar essa veia. Porque o queimado, ele incha muito rapidamente. Então, a primeira coisa que você faz é puncionar a veia. Mas eu acho que elas ficaram tão apavoradas que não conseguiram. E aí, Antônio, ele entrou. Falou, eu mesmo vou puncionar essa veia. Aí, meu desespero, né? Eu falei, ele tem um remédio, ele vai me matar, ele veio para terminar de me matar, ele tem uma medicação que mata. E aí, assim, começou a aparecer segurança do hospital. Minha irmã tinha sido residente lá, né? Então todo mundo conhecia. E eu já cheguei falando, sou irmã da doutora Elizabeth. E minha irmã, antes de ir me ver no hospital, ela foi atrás dele. Aí ele já estava no apartamento de volta. E ela internou ele numa clínica para alcoolista, sabe? Que o pavor da minha irmã era que meu cunhado, marido dela, ou um dos meus irmãos matassem ele. Né? Então ela escondeu ele. Então ele saiu lá do hospital já para ser internado também?
ela tirou ele de lá para uma clínica de alcoolista. Sei. O que realmente salvou a vida dele, e mais importante do que isso, né, Antônio, tirou um crime das costas dos meus irmãos. Porque um dos meus irmãos, de Maringá, ele faz aniversário no dia 7 de fevereiro. O crime foi dia 6. E ele estava num jantar. Quando ele chegou em casa, minha cunhada chorando, e ele falou, o que aconteceu com meu pai? Ela falou, não, foi com a Tina. Aí contou, meu irmão, ele conta isso, ele pegou um revólver e uma cueca. E voltou 6 meses depois para casa, né? Porque de Curitiba nós viemos para Goiânia, de Goiânia nós fomos para os Estados Unidos. Quando a gente voltou dos Estados Unidos que ele foi para casa. Doutora, nós vamos continuar essa conversa depois do intervalo. Vamos voltar rapidinho, 30 segundos, você vai saber tudo sobre acessos e em seguida a gente volta. Não sai daí. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Opa, voltamos com Acessos Podcast. Estou aqui na companhia agradável da doutora Cristina, né? Cristina Lopes Afonso, ela que é graduada em fisioterapia, pós-graduada, também professora de educação física, e estava nos contando aí a tragédia, né, que ocorreu, a tentativa de homicídio, um crime de feminicídio ocorrido ainda na sua juventude. E aí, doutora, a senhora estava nos contando que o seu irmão lhe socorreu para o Hospital das Clínicas, lá em Curitiba, e que o seu agressor também, daquele hospital, ele foi internado, né, o que livrou, inclusive, de um dos seus irmãos talvez cometer também um assassinato, né, um crime por vingança. E aí, como é que foi esse processo de reabilitação, tratar de uma pessoa com 85% do corpo queimado? Não é uma tarefa fácil, né? Como é que foram esses duros dias, né, de sofrimento e de dor? Nos conte. Antônio, hoje eu estou entendendo que eu tenho missão na vida mesmo, que é de romper caminho, de abrir picada, sabe, no meio da mata. Desbravar. Desbravar. Certo. Quando o médico, Dr. Márcio, fez a sugestão para o meu irmão de me trazer para Goiânia, imagina, 86, né? Ah, leva para Goiânia. Você imagina o susto, né? Muita gente não sabia a diferença entre Mato Grosso, Goiás, não existia o Tocantins, então era uma confusão. E era um estado muito pouco conhecido, né? E desenvolvido. E aí, meu irmão conversou longamente com o médico, ligou para o meu pai, falou que é tudo particular. E era tudo no dinheiro, não podia dar nem cheque. Então, meu pai pode levar que a gente organiza. E realmente, a decisão foi me trazer. Meu irmão chegou no hospital e falou, nega, tem um hospital em Goiânia que cuida só de queimados. Você quer ir para lá? Falei, quero ir agora. Eu estava tão desesperado, porque eles não me deixavam sentar, não me deixavam tentar levantar. Tinha dificuldade para funcionar a veia. Estava assim, eu senti que ali eu não ia andar, né? A coisa não ia caminhar. E naquele momento, né, meu cunhado tinha sido da Transbrasil, conseguiu, porque você vinha em avião de carreira. Então, comprava 8 passagens, abaixava os encostos e aí virava uma plataforma e aí encaixava a maca, sabe?
A gente vinha com o nariz quase naquelas luzinhas lá. Sim. De alerta, de aviso. E aí vieram 2 dos meus irmãos, o Gil e o Diniz, e veio esse médico Márcio, que tinha um irmão aqui, o Milton, e o Milton e a Martinha, a Marta Maria Cansado, foram me buscar no aeroporto, no Santa Genoveva. Então nós viemos de Curitiba para São Paulo, Brasília, Brasília, Goiânia, de táxi aéreo. Nossa. Na hora que o piloto do avião baixou para me pegar, né? Imagina esse sol de Goiânia, ele estava de óculos espelhado e minha voz já não tinha alcance, eu estava muito rouca. E eu tinha combinado com os meus irmãos que eu piscava, né? Eu piscava para eles saberem que eu queria falar com eles. E eu comecei a piscar, não conseguia me mexer direito. E aí meu irmão baixou, eu falei, pelo amor de Deus, fala para esse homem tirar esse óculos, porque aí eu me via a imagem, né, distorcida também pelo sol, pela distância, mas eu via, né, e era Como é que você estava? Era inchaço, era uma coisa assim absurda, a queimadura é muito absurda, é uma selvageria, parece que você está nos primórdios da humanidade, viver dentro de uma unidade de queimados. E aí nós chegamos, dia 10 de fevereiro de 86, no pronto-socorro para queimaduras, ali na pracinha da Cirrose. Seu Marconi era dono do bar e tinha um carnaval. E aí me colocaram para dentro, me examinaram longamente, e aí o médico perguntou, o que você quer? Falei, eu quero ir pro carnaval aí dessa praça, eu amo carnaval. Aí ele falou, não, no carnaval da praça não vai dar, mas eu ligo a televisão. Era aquele tempo que você punha bombril na antena de TV, sabe? Sim, você dava uma sim. pisada no chão para ver se a TV Sim. pega. Tá aquela chiadeira, põe bombril daqui, dali. E aí, finalmente, eu via nos desfiles lá do Rio de Janeiro, e ele foi falar com os meus irmãos. E aí falou um tanto de coisa, e aí falou assim, olha, eu tô muito triste porque eu incentivei vocês a virem, vocês trouxeram uma maca e vocês vão levar um caixão. Tem a menor chance dela sobreviver. Menino, Antônio, e aí meu irmão começou a gritar. E eu falei pra enfermeira, nossa, é meu irmão. Ela, não, é barulho da praça. E aumentava a televisão, sabe? E quando o médico falou isso, meu irmão falou, ela não vai morrer, ela não vai morrer, ela não vai morrer. E aí o médico falou, isso é você quem está dizendo. Né? Então, assim, para a medicina, eu já estava morta, era só questão de horas, como lá em Curitiba também. Né? Não tem jeito, ela vai morrer. E aí foi, sabe? Todos os dias, mais um dia, sobreviveu mais um dia. Então, eu fui me distanciando daquele prognóstico tão terrível que era a morte. Tão pesado. E meus irmãos, Antônio, o Diniz fazia o plantão do dia, entrava 7 da manhã às 7 da noite, o Gilmar 7 da noite às 7 da manhã, e o Gil e o Nino descascaram a coxa, né? Tiraram pele das 2 coxas para me dar. E eles vieram para cá para fazer esse procedimento. Vieram para cá, a minha família alugou um apartamento na frente do Colégio Liceu, e os 2 ficavam lá. Você não consegue nem andar quando você tira a pele, você não fica em pé. Sim, sim. E aí, os que ficavam no plantão cuidando de mim, que faziam tudo, as enfermeiras só me medicavam, mas eles que me limpavam, eles que me trocavam, tudo. Me davam comida. E aí chegava no apartamento, tinha os outros 2 para eles cuidarem, né? Porque estavam lá também, né? Precisando de todos os cuidados. E assim a gente ficou até o momento que acabou o risco. E né? os procedimentos aqui em Goiânia? Me explica para mim, que sou leigo, e para os nossos ouvintes e telespectadores, né? Lembrando que nós estamos no YouTube e outras plataformas de podcast, como o Deezer, o Spotify, o SoundCloud, enfim. Mas nos conta, esse procedimento que o médico fez em você, começa pela reparação da pele ou ele vai cuidar primeiro dos órgãos internos? Bem, a queimadura, o maior impacto dela e a morte, ela vem por falência de órgãos vitais, né? No meu caso, o pulmão era um complicador enorme, Certo. porque eu tinha uma
queimadura grave de via aérea respiratória, porque eu inalei isso, e tinha uma impactação no pulmão, e aquilo podia evoluir para uma traqueobronquite, uma pneumonia. Por isso que você falava baixinho. Falava baixinho e eu estava toda contaminada, né? Certo. Toda já comprometida essa função pulmonar. E o grave problema do queimado também é o rim. Por quê? Porque a permeabilidade do seu capilar aumenta. É como se fosse um canudinho com furinhos. E na queimadura, esse furo, essa permeabilidade, essa passagem, ela aumenta 300%. Então, o que acontece? Tudo que está passando dentro da veia, ele cai no interstício. Então, ele encharca o interstício e o rim não tem o que fazer. Não tem capacidade. Não tem capacidade. Então, você tem que jogar líquido na pessoa, infundir, né? Por uma veia. Por isso que a veia é tão importante. Só que quando você infunde líquido e a permeabilidade está aumentada, esse líquido vai cair no interstício. Então, você vai inchando cada vez mais, mas é o único jeito de você salvar o rim. E esse líquido cai também dentro do pulmão. Então, você pode fazer aí um encharcamento pulmonar grave. Aí tem que aspirar. Aí tem que aspirar. Então, é uma confusão, mas é um passinho para frente, meio para trás. E nisso, o medo era eu evoluir com uma falência pulmonar ou uma cardiorrespiratória ou renal. E eu fui sobrevivendo, né? Muito jovem também, né, Antônio? Eu tinha 20 anos, recém-formado em educação física, Ajuda, com uma vitalidade, né, impressionante. Se há um preparo, eu estava preparada, né, para aquilo. Mas é uma tragédia, né? Os curativos eram feitos, eles davam Novalgina só. Era feito na raça, né? Nossa. Uma vez eu mordi meu lábio, cortou, cabia um dedo. Muita dor. E meu irmão, a hora que viu, ele, nossa, você já tá tão machucado, ainda foi morder a boca. Mas é desesperador o que você vive na queimadura. E foi sobrevivendo. E o que acontece? O que faz clinicamente, cirurgicamente? Você tem que tirar aquele tecido queimado, porque aquele tecido queimado, ele vai sobrecarregar os órgãos vitais. Então, o que é o primeiro passo? Vai lá e corta, tira aquilo, como se fosse uma capa de um queijo que fica dura, você tira para chegar no mole. Sim. Então, tirou tudo aquilo, só que não podia deixar descoberto, porque aí você faz uma hemorragia, porque você vai chegar no tecido vivo. Aí entraram meus irmãos. Então, tirou o tecido morto, o tecido queimado e cobriu com a pele dos meus irmãos. Por que não cobre com a minha? Porque aquela pele vai perder. Porque ainda não estava pronto, o leito não estava pronto para receber o curativo definitivo, que é o que eu tenho, que é a minha própria pele. Né? Foi tirada de um lugar e colocada, transplantada para o outro. Então, foi isso que foi feito com a pele dos meus irmãos. Alguns serviços fazem com pele de rã, pele sintética, enfim. Você tem que tirar o queimado e cobrir imediatamente. Naquela época também as tecnologias também não eram tão desenvolvidas ainda, né? Hoje, certamente, isso é mais tranquilo, né? Já tem mais alternativas. Melhorou, né? Mas não há um investimento da indústria, porque, na verdade, como o desenvolvimento da cardiologia, por exemplo. A cardiologia desenvolveu brutalmente. Por quê? Quem infarta é rico. Quem queima, Antônio? Pobre. A lógica da economia, ela afeta todas as áreas, inclusive a saúde. Isso. Mas já melhorou muito. Hoje já temos mais alternativas. Mas o que aconteceu? Eu... tirou essa pele, colocou a pele dos meus irmãos, e aí quando a minha pele vai se recuperando, aí começam os enxertos, o autoenxerto tira do meu próprio corpo de área não afetada e cobre a ferida. Só que eu tinha muito mais ferida para cobrir do que área para doar. Então não podia fazer numa etapa. Tinha que esperar sarar aquela área doadora e tirar de novo. Então eu tirei da mesma área umas 4 vezes para cobrir tudo que eu tinha, sabe? É um processo... E a queimadura, ela é consuptiva. Ela consome o indivíduo. Ela consome massa magra, músculo. Então, você vai emagrecendo. Eu cheguei a pesar 36 quilos. Mas, bom, depois desse sofrimento todo e desse processo de recuperação, você foi para os Estados Unidos e depois toda uma luta para que houvesse punição a esse agressor e que também outros fatos dessa natureza não viessem mais a ocorrer no Brasil, né? Isso foi toda uma batalha.
Antônio, eu, assim, dentro da minha criação, dos princípios que a gente foi criado, para mim, ele ia ser preso, julgado, condenado, simples assim, porque ninguém tem o direito de tirar a sua vida. O primeiro depoimento foi tomado aqui em Goiânia, o inquérito foi transferido para Goiânia, porque ele foi na polícia, e o depoimento dele é meia lauda na polícia. Ele ele afirma que ele estava sob forte depressão emocional e que usando 1 litro de álcool e fósforo ele atirou fogo na namorada dele. Foi isso que ele falou. E foi decretada a prisão preventiva dele e ele fugiu. E aí o inquérito foi transferido para cá para que eu pudesse prestar depoimento, senão não andava o processo. Né? A abertura de qualquer processo, a porta de entrada é a delegacia, né? A polícia. E aí eu prestei depoimento aqui, o inquérito voltou para Curitiba, e aí, concluída a parte da polícia, vai para a justiça. E aí é o juiz de primeira instrução, de primeiro grau. Ele escuta a vítima, o agressor, testemunha de defesa, testemunha de acusação, e aí que foi onde começou a minha revolta. Porque ele foi pro tribunal, e o advogado dele fez um acordo com o juiz. Ele apresentava o réu e o juiz revogava a prisão preventiva. Então, ele entrou no tribunal com uma prisão decretada e saiu livre. Isso para mim foi a morte moral, a morte emocional. Porque como que uma pessoa tenta me matar e fica livre? E aí que eu comecei a entender o que era esse processo. Isso já bem uns 2 anos depois? Olha, o meu caso, além de ter sido caso de condenação exemplar quase que único nesse país, ele também andou muito rápido. Tá. O crime foi 6 de fevereiro de 86, ele foi julgado e condenado em 9 de janeiro de 89, ou seja, 3 anos depois. Foi muito rápido. Isso, assim, a repercussão na mídia, na imprensa foi muito forte. O Nick Lauda, que tinha queimado o rosto, tinha operado no Brasil com o professor Ivo Pitangui, ele me convidou para ir para Viena. Então, isso deu a repercussão internacional. No tribunal, as pessoas brincavam, nossa, esse processo seu tá andando rápido porque você é amiga de corredor de Fórmula 1. E para mim, Antônio, aquilo era uma demora, aquilo era uma morte. Eu achava que a coisa tinha que acontecer em meses, né? Enfim... Fomos para o júri popular, foi quando foi decretada a prisão preventiva dele de novo, foi quando concluiu o inquérito na primeira instrução. Quando o juiz conclui que foi uma tentativa de homicídio ou um homicídio qualificado, ele não tem competência para julgar, ele sobe para o tribunal do júri. Quando dessa decisão, aí foi decretada a prisão dele de novo, o despacho foi feito 19 horas, chamaram o delegado de vigilância e captura, que era o Dr. Fernando Sabag. Aqui em Goiânia. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba. O juiz falou, a assessoria do juiz falou, tá aqui a prisão preventiva, você tem que prender ele nessa madrugada, porque se amanhecer o dia ele vai fugir. Porque existiam outros casos de criminosos contra a mulher que fugiram do país. Então esse era o temor, né? E ele foi preso nessa madrugada, né? O Dr. Fernando Sabag... pai de uma aluna minha, eu dava aula de educação física num colégio, no Balão Mágico, a filha dele também chama Fernanda, e ele foi na minha casa, ele falou, Cristina, eu faço questão de prender, você é professora da minha filha te adora, e a única pessoa que pode me dar informação é você. E aí eu fiz algumas sugestões, na primeira casa que ele foi, o agressor estava lá. E aí foi uma novela também, porque... era orelhão, né? Ele ligou do orelhão, falou que era amigo dele, e a mulher falou, não, ele tá aqui em casa. Aí o delegado foi para casa, dessa casa, né, de um amigo dele, e aí, claro, desconfiaram o que era, aí falaram que ele não tava, aí soltou cachorro, aí virou aquela confusão, os vizinhos acharam que era um assalto, porque os policiais estavam armados, mas estavam a paisana, aí chamaram a Polícia Federal cercou a casa, enfim, ele saiu de lá preso. E como ele tem portador de diploma, né, ele foi designado para ser preso no Hospital Militar do Paraná. Foi a coisa mais linda, Antônio. Todas as mulheres do hospital saíram, abraçaram o hospital e disseram que se ele entrasse, ela saiu. Ou seja, acabou o hospital, né? Tirar a mulher de dentro do hospital. E aí ele foi, então, para o Corpo de Bombeiros. Ficou quase 2 anos no Corpo de Bombeiros, até ir para o júri.
quando você é condenado, e ele foi, condenado a 21 anos, como ele era réu primário, caiu para 14, o que é questionável para quem é vítima ou para quem sofre com a vítima, né? Não, 14 anos é pouco, mas para as leis brasileiras isso é muita coisa, né? E é isso que eu falo, as mulheres têm que escrever o currículo do homem agressor. Porque a mulher fala, não vou fazer nada, isso dá muito trabalho, não vai acontecer nada. Pode não acontecer no caso dela, mas na próxima ele já deixa de ser réu primário. Né? E ele, então, do tribunal foi para o presídio, porque aí você perde todos os seus direitos, né? Não tem mais direito à prisão especial, e ele ficou preso, né? O que é a justiça que está vigente acontecendo. E é isso. O crime que não é punido, ele é permitido. Há que se ter punição. A pessoa tem que ser julgada pelo que ela fez. Certo. E aí, doutora Cristina, depois dele preso, não é? Então, digamos assim, essa primeira etapa foi vencida de forma praticamente inédita. Se conseguiu fazer justiça. Fica, então, questionado se a justiça ela veio de uma forma que pudesse reparar ou de fato, permitir de que ficasse esse exemplo, esse ensinamento, esse castigo, né, para o réu, que é o que se quer, essa punição. Mas aí você, daí em diante, resolveu então abraçar esta causa da luta pela defesa da vida, pela defesa dos direitos da mulher, e esta luta começou a se dar aqui em Goiânia. Conta pra gente. É o que você começou falando, né, Antônio? Acho que as coisas me escolhem, né? Então essa missão me escolheu. A bandeira te escolheu. Me escolheu. Eu não tinha a menor noção do que era crime contra a mulher. É claro que a gente ouvia o caso da Ângela Diniz, tinha a revolta em relação àquilo, mas não tinha envolvimento, não tinha intimidade. Então eu passo a ter intimidade vivendo no meu corpo, né, a tentativa de homicídio e entendendo que aquilo não era contra a Cristina, mas contra todas as mulheres. Porque hoje sou eu, amanhã é qualquer outra, Sim. né? E a gente começa, então, os anos 80, eles tiveram uma força muito grande do movimento de mulheres, motivado pela não condenação do Doca Street, que foi o movimento Quem Ama Não Mata, e começou a se instituir os conselhos da mulher, as delegacias especializadas em atendimento à mulher. Então eu pego justamente esse movimento e as grandes mulheres aí que lideraram esse movimento, Jaqueline Pitangui, Branca Moreira Alves, elas me abraçam e vamos em frente. Eu lembro da primeira-dama do Paraná, que ela falou para mim, eu nunca teria coragem de me expor da forma como você tá, mas se você tem, eu tô junto. Né? Só lembrando, essa soma. Isso, só lembrando para os nossos ouvintes que Ângela Diniz, uma mulher que morreu no final dos anos 70, né, assassinada pelo Doca Street, com tiros no rosto, 4 tiros, lá na Praia dos Ossos, no Rio de Janeiro. E a gente aproveita e já recomenda, quem quiser saber mais da história, ouvir o podcast Praia dos Ossos, que a senhora está contando aí, que foi importante, né? O movimento de mulheres com a campanha Quem Ama Não Mata, que fortaleceu a sua luta, que está aí de pé até hoje, lutando pelos direitos das mulheres, porque ainda hoje se mata mulheres, ainda existem os crimes de feminicídio. O ano passado, mais de 1.000 crimes no Brasil e aqui em Goiás, 54. Doutora, na sua opinião, por que é que ainda hoje nós temos tantos casos de agressão, de morte, de violência, de homens que dizem amar as suas esposas e cometem essas atrocidades? Bem, nós temos vários motivos aí, né? Mas o principal, na minha opinião, é a não punição. Quando você não pune, você dá tranquilidade para o agressor. Mas olha, nós temos a Lei Maria da Penha, que foi uma conquista, nós temos Delegacia da Mulher em quase todas as cidades, e mesmo assim a senhora avalia que a punição ela ainda é frágil?
ela não acontece, né, Antônio? Se você pegar numericamente, estatisticamente, nenhum por cento dos assassinatos, dos feminicídios são julgados. Então não há júri, não há julgamento. Eu trabalho com os homens agressores nos grupos reflexivos. É um projeto importantíssimo num ambiente machista, num ambiente conservador. Os homens também sofrem na sua educação e eles não sabem resolver o problema e eles partem para a violência. Então há também um conflito muito grande do homem, só que ele usa o que ele tem de vantagem, que é a força. E eu já vi homens ajoelharem, chorarem, me dizerem como que eu pude me tornar um homem agressor se eu apanhei no ventre da minha mãe, se eu entrei na briga desde menino. Então é essa cultura da violência que nós precisamos interromper, interferir com a criança, porque a maioria dos meninos que veem o pai bater, eles serão possíveis agressores. E a maioria das meninas que veem a mãe apanhar serão possíveis vítimas. Porque é simples, é como minha mãe dizia, Antônio, pé de mamão não nasce laranja, você é produto daquele meio. Sim. Então, se alguém não disser, tem outro jeito de viver, isso não é uma coisa boa para a sua vida, a tendência do ser humano é repetir. Né? Já diz a canção, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então nós precisamos, por isso também eu trabalho muito com jovens. Né? A semana passada tive num grande colégio ali no Rio Formoso, que está inaugurando ponto de escuta, para a gente conversar sobre isso. Porque essa juventude, ela tem que entender que aquilo não é normal. Nós precisamos de ambientes harmônicos, com afeto. Aonde há violência, não há amor, não tem espaço para o amor. Né? E eu acredito no amor. Então, nós precisamos ter essa semeadura. E a justiça precisa, de fato, funcionar e condenar. Né? Isso também, estatisticamente, quando a Lei Maria da Penha é publicada, 11.340, há uma redução enorme de crimes no Brasil, porque os agressores acreditaram na eficácia da lei. Quando eles viram que ela não era eficaz, o crime só aumentou. E hoje, Antônio, há uma permissão para a violência. E não é só a violência contra a mulher, a violência de trato, o que a gente está vendo na rua, o que a gente está vendo nas relações é absurdo. Parece que o ser humano foi autorizado a tirar o que há de pior de dentro dele e colocar para fora, né? Uma coisa horrível que nós estamos vivendo. Horrível. Aquilo que as pessoas tinham vergonha de dizer, até de pensar, hoje está aí autorizado por autoridades superiores, né? É isso aí. Mas aí você vem para Goiânia, faz aqui todo um trabalho, né, Aliás, você veio para Goiânia por conta da tentativa de homicídio, você ficou aqui e você fez aqui desse chão um lugar para viver e para lutar, que culminou, inclusive, com a candidatura para vereadora aqui na cidade, muito bem votada, mais um mandato, depois secretária de Direitos Humanos e agora aí na luta, né, por uma cadeira na Câmara Federal. Conte assim rapidamente, já estamos chegando no final, como é que foi essa trajetória? Aí você disse, agora eu vou ser política, porque eu acho que lá na Câmara eu vou ter condições de lutar aqui na Câmara Municipal, foi isso? Antônio, eu venho do movimento estudantil, a gente lutava pela redemocratização e a minha geração acreditou que redemocratizou, tá tudo certo. O Antônio escolhe o candidato, eu escolho o meu, resolvido. Temos que redemocratizar de novo, viu? Exatamente. Aí o que aconteceu? Nós fomos organizar a sociedade civil. As autarquias profissionais, os sindicatos, as ONGs, os CIPs, fundações. Porque a gente acreditava que organizando a sociedade civil, o processo democrático instalado, estava tudo resolvido. E as pessoas se afastaram da política. E eu também. Eu venho para a causa da queimadura, para a causa da mulher. Fui trabalhar no hospital onde eu fui tratada, no pronto-socorro para queimaduras. Sim. Sou uma das professoras fundadoras do primeiro curso de formação em fisioterapia do Centro-Oeste brasileiro, certo, que era na Isefeg, hoje é uma unidade da UEG, Universidade Estadual de Goiás. E sou sócia fundadora número 1 da Sociedade Brasileira de Queimaduras, né? Trabalhei para a instalação da Delegacia da Mulher em Goiânia, sempre trabalhando
na organização civil com as pautas da mulher e da queimadura, da saúde. Quando a coisa foi avançando, tudo que a gente ia fazer, não, isso não pode porque não é lei. Não, isso aí não pode porque a lei não permite. Isso aí não pode porque não tem lei específica. Falei, então bora fazer essa lei, gente. Nós temos que fazer a lei. Vamos pro parlamento. Vamos pro parlamento. E aí, quando eu decido ser candidata, fui eleita em 2012, eu me lembro muito dos meus alunos. Professora, não mexe com isso não, isso aí não é bom. Falei, gente, mas como assim? Então a gente vai ficar calada a vida inteira? Não é bom, mas é quem manda em todo mundo? É quem decide como vai funcionar a nossa sociedade? Alguém precisa se dedicar a isso. E, Antônio, eu vou te falar, uma carreira sólida como a minha, de 23 anos, com livro publicado, com reconhecimento internacional, eu deixei de 3 empregos para assumir a vereança. Né? Uhum. Então, não é simples. E aí a gente entende por que pessoas com muita qualificação, com muita condição de contribuir, não se dispõem, porque sua vida vira de cabeça para baixo, dentro de casa vira um conflito, porque foi você quem escolheu aquilo, as outras pessoas da família não escolheram, seu amor não escolheu aquilo, e vira de ponta cabeça, você não tenha dúvida disso. Você coloca em risco sua carreira, para as pessoas que já têm uma solidez, você passa a ganhar menos, né? Então é uma confusão. Mas também a abraço como uma missão, sabe, Antônio? Uhum. Eu não concordo com reeleições. Tive 2 mandatos como vereadora. Nas últimas eleições de 2016, eu fui a mais votada das mulheres. Fui a segunda dos 35, né? O Cajuru ficou primeiro, eu segunda. Certo. Então, um terceiro mandato era quase que natural, automático, né? Claro que você só ganha quando abre a urna, mas era muito difícil eu não ter o terceiro mandato, mas eu sou contra. Então, meus princípios eles não são negociáveis. Muita gente falou, você é doida. E a maioria falava assim, não, ela está dizendo que ela não vai ser candidata, mas é claro que ela vai ser candidata. Porque há também essa desconfiança em relação ao que as pessoas que estão no exercício político falam. Então, as pessoas foram me conhecendo também. Fui candidata a prefeita, fui fraudada, e aí também né, o desbravamento que tem um selo na minha vida. Né, o partido me convencionou, no dia seguinte fraudou a ata, o candidato a vice se tornou candidato a vereador, então eu não tinha vice. A lei no Brasil é clara, a chapa é indivisível. Uhum. Não tem como ir só a pessoa da frente, tem que ir o vice. Uhum. Então foi a primeira vez na história da democracia brasileira que uma candidatura indicou seu próprio vice. Jurisprudência, uma marca forte de defesa à democracia brasileira e às candidaturas femininas. Sim. Porque faz isso com homem? Faz, mas é mais difícil, né, Antônio? Sim. Com mulher é mais fácil. Eles fazem como se a mulher não existisse. Infelizmente. Então fui também contrariando toda expectativa jurídica. Não, você não vai ganhar isso não vai dar certo, isso não acontece. Ganhamos, tá aí. A favor de toda a sociedade brasileira. Isso agora em 2020. Esse 2020. caso aconteceu quando a senhora, com a candidatura posta, convencionada, o partido se aliançou com outro candidato e tentou literalmente lhe tirar o tapete. Tirou, né? Mas não tirou meu chão. Eu tenho chão. E aí o prefeito Rogério Cruz me convida, um convite que me surpreendeu muito, apesar da nossa amizade, do nosso bom relacionamento no parlamento durante 8 anos. Eu sei que há uma composição política, há uma pressão política, e ele me convidou na cota pessoal dele, da Thelma, a primeira-dama, e estivemos juntos aí, né? Antônio foi superintendente da pessoa com deficiência, numa experiência única para mim. Eu nunca tinha sido nada no executivo, nunca tinha tido um cargo no executivo. E olha, Antônio, foi enriquecedora. Sim. Fiz um trabalho dedicado, afetivo, responsável. Podia ter feito ali o básico, mas fui muito além com os relacionamentos que a gente construiu, né, com a sociedade civil. Enfim, eu me sinto aí
entregando um bom serviço, que é o que eu acredito. A gente tem que honrar o salário público com obras, serviços e políticas públicas de qualidade, e a gente fez isso com muita responsabilidade. E agora você quer levar essa bandeira de luta, de trabalho, de prestação de serviço ao outro, de melhoria de vida das pessoas para o Parlamento Federal, é isso? Exatamente, porque eu vejo que é lá que eu posso, de fato, contribuir com as pautas transversais. Com a fisioterapia, que é a minha profissão, a pandemia mostrou que a presença de um fisioterapeuta 24 horas na UTI é importantíssima, é questão de sobrevivência humana, né? O Covid mostrou isso. Nós temos a pauta da mulher, tanta retrocesso que nós estamos vivendo, a causa da pessoa com deficiência, a violência obstétrica, a dignidade menstrual. Então, são pautas muito fortes e que um mandato na Câmara Federal pode promover esse avanço, essas conquistas que são para toda a sociedade brasileira, né? Então, está aí colocado, né, meu nome. E também a composição feminina, né, Antônio? Nós temos um desequilíbrio enorme. Nós precisamos equilibrar essa balança entre mulheres e homens no parlamento, porque é onde se decide tudo, né? Doutora Cristina, estamos na caminhada. Isso, eu quero agradecer demais a sua presença aqui conosco hoje. Se você gostou do nosso bate-papo, continua conversando com a gente aí nos comentários, se inscreve no nosso canal, divulga para os seus amigos, deixa seu like. Um grande abraço e voltamos na próxima semana com o Acessos Podcast. Grande abraço e até lá. Sucesso e vida longa para os acessos. Grande Antônio José. Isso aí. Valeu.